Deus é bom. Hoje é dia de ceia. Você está animado? E nada mais justo de a gente falar de ceia, de a gente falar do tema que a gente vinha propagando. Surgiu no meu coração o desejo de falar sobre Trindade. E dando uma revisada no tema, é lógico que a gente estuda isso durante toda uma vida, dando uma revisada no tema, a gente vê o quão pertinente o assunto da Trindade, ele é necessário para esse tempo e para essa estação que nós estamos vivendo. Na realidade, Charles Sproul, que foi, né, ele já foi para a glória, um grande teólogo dessa atualidade, ele fala assim, o maior desafio da igreja nos próximos 50 anos, e ele já falou nessa década, nesse século, não nessa década, na década passada, o maior desafio da igreja nos próximos 50 anos será a divindade de Cristo e, consequentemente, a doutrina da Trindade. Falar sobre Trindade é entender sobre a divindade de Cristo e entender que nós servimos a Deus. E um entendimento sobre a Trindade coloca o funcionamento dessa mesma Trindade na sua posição correta para nós. Nós precisamos entender para poder usufruir daquilo que já existe. Percebe que você saber que fogo queima é bom para lhe proteger. Agora, quando você não sabe que fogo queima, você não sabe. Se você botar a mão no fogo, vai lhe queimar? A verdade que está aí fora é verdade, independente do nosso conhecimento ou não. Mas quando eu conheço a respeito da verdade, eu me protejo das características daquilo que poderia ser danoso para a minha vida, e eu, na mesma maneira, estabeleço um benefício, porque saber que fogo queima faz com que eu não toque no fogo, mas também faz com que eu use para assar os alimentos, esquentar as coisas. Amém? Entender sobre a Trindade nos previne de agir contra ela. Porque quando eu entendo que é um Deus e todas as pessoas da Trindade são Deus e não são deuses, são Deus, eu vou agir com cada pessoa da Trindade com a reverência necessária que eu teria para cada um deles. Eu não distingo a pessoa. O Espírito Santo, por estar dentro de nós, ele continua sendo Deus, não um Deus, ele é Deus, e está em nós. Mas assim, quantos não reagiriam a uma visão de Cristo? Se eu disser Jesus, o simples fato de dizer Jesus está nesse lugar, já arrepia uns 14 profetas aqui dentro. Ixi, eita, estou sentindo. Os 14 profetas já começam a reagir aqui dentro, porque Jesus está aqui. Mas Jesus dizer, o Espírito está dentro de você. E essa consciência da divindade em nós, ela precisa estar sempre. Nós não podemos relegar a segundo plano o Espírito Santo que habita em nós. E a própria divindade de Cristo é sempre colocada em questionamento, de tempos em tempos. Cristo é um grande, se você falar com qualquer uma pessoa, todo mundo vai admitir que Cristo foi um grande homem, que pisou na terra, que trouxe ensinamentos, ele era um grande mestre, ele é um espírito de luz, e por aí vai os pensamentos do que seria Jesus. Mas Jesus, na realidade, é Deus. De novo, ele não é um Deus, ele é o Deus. Entender sobre Trindade nos coloca firmes para entender a divindade de Cristo, a divindade do Espírito e a divindade do próprio Deus. Agora, vamos tentar entender um negócio assim. É fácil entender a Trindade? Não é fácil. E esse pensamento de não ser fácil não quer dizer que é impossível. O próprio Pedro, falando das cartas de Paulo, ele dizia assim, olha, Paulo trata de assuntos que são difíceis, que necessitam de atenção. O difícil, ele não é impossível, ele só precisa de atenção.
precisamos, de alguma maneira, devotar o nosso tempo, devotar a nossa atenção, para poder entender aspectos divinos que Ele nos quer revelar. Eu posso abandonar essa revelação? Pastor, isso é difícil demais, eu não preciso disso daqui, não. Não, porque aquilo que nos foi revelado, para nós foi revelado, e para a nossa preservação. Por quê? Porque nessa mesma coisa que Pedro fala a respeito das cartas de Paulo, ele fala coisas difíceis que os ignorantes distorcem. Então, quando você tem algo explicado, você precisa entender para que você não entre na distorção. E quando você entra na distorção daquilo que é explicitamente explicado na Bíblia, você entra num lugar de perigo, porque você entra dentro de um conceito que não é o conceito divino, mas é o conceito dos homens. Nunca administre a palavra de Deus para entrar dentro de você. Ela sempre vai passar você. Ela está em nós por causa do Espírito Santo. Sem Espírito Santo, ela não cabe em nós. Ela é maior, ela extrapola, ela rompe com limites. Mas o que é que homens têm feito? Têm colocado, tirado tudo que é divino e trazido a mensagem para um aspecto humano, para que eu possa digerir aquilo ali e viver sem o Espírito Santo. Para entender Deus na sua essência, você precisa do Espírito. Sem o Espírito, você não entende Ele na sua essência. E em Hebreus, no capítulo 11, no verso 3, diz uma coisa sensacional. Ele diz assim: pela fé, entendemos. Diga comigo, pela fé, entendemos. Tem certas coisas que a gente só vai entender na sua complexidade pela fé. Não é pela lógica, não é pela aceitação, até porque, gente, pelo amor de Deus, o complexo Trindade, ele se desdobra dentro da nossa realidade. O versículo de Hebreus está dizendo que a fé é crer naquilo que não é, e ter certeza daquilo que não existe. Então, dentro do contexto, nosso desafio de fé é justamente vivenciar coisas que a nossa lógica não consegue chegar lá. Eu não consigo chegar lá na minha lógica, em revelação divina. Você já viu que a Bíblia diz que nenhum homem é capaz de ver a Deus e permanecer vivo? É de uma dimensão e de uma magnitude tão extraordinária, que frita o nosso juízo, porque querendo ou não, nós vemos em parte, mas um dia nós veremos o todo, o pleno. Então a Bíblia fala que pela fé entendemos que o universo foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, de quê? Das coisas que não aparecem. Então, pela fé, eu sou confrontado a viver coisas que não são visíveis e não são reais. Se eu não ver, se eu não tocar, eu não acredito. Bem-vindo ao nível de Tomé. Pelo menos está salvo. Não, porque tem gente que coloca Tomé Tomé é o corajoso. Tomé falou, porque nenhum dos outros acreditou também, só acreditou porque viu. Aí foram contar para Tomé que faltou o culto naquele dia. Sabe qual é o erro de Tomé? Ter faltado o culto. O erro de Tomé é faltar o culto, porque quando ele chegou no outro culto, aí a galera disse: Jesus apareceu no culto. Ele: logo no que eu falto. Rapaz, eu vim puto, mas foi o de quinta. Eu pensei que no culto de quinta não acontecia nada, rapaz. Aí Jesus aparece. A vantagem dos outros é que ele estava no culto e viram. Aí disseram para Tomé. Aí Tomé: acredito não. Se eu não botar a mão, se eu não tocar, se eu não ver, de modo nenhum crerei. O bom é que Tomé não disse que não cria de jeito nenhum. Ele condicionou a fé dele. E Jesus, ele é tão misericordioso que ele devolveu para Tomé
a condição que ele tinha dito, porque quando ele aparece no culto que Tomé foi, vamos bater nisso, né? Que é bom, é satisfatório para o pastor. No culto que Tomé foi, ele apareceu de novo, e a condição que ele tinha gerado, a condição, se eu não tocar, Jesus disse, vem cá, toca. E pela revelação de Cristo, o coração compungido de Tomé fala, meu Senhor e meu Deus. Ali não é fala de arrependimento, ali é fala de revelação. As nossas incredulidades, quando caem sobre terra, quando cai na terra, o que é que vem? A revelação do Cristo, o meu Senhor e o meu Deus. Já fui para outro canto. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Pela fé entendemos que aquilo que é visível foi formado daquilo que não se vê. Então, pela fé existe muita coisa acontecendo e você não está vendo. E por você não estar vendo, as suas emoções não te acompanham. Jesus no Getsêmani, ele orou, ele se consagrou. A Bíblia diz que um anjo apareceu e começava a fortalecê-lo. Aí você pode dizer, resolveu? Não, porque não estava no reino dos sentidos, estava no reino espiritual, já existia um fortalecimento espiritual, e a Bíblia continua a narrativa, depois de o anjo estar lá fortalecendo ele continua a narrativa dizendo, estando ainda mais angustiado, orou ao ponto de seu suor caírem como gotas de sangue. O que aconteceu, pois, já existia todo um movimento celestial favorável para Jesus, mas os sentimentos dele não acompanharam aquilo que não estava sendo visto. Até que o momento que ele levanta, que ele diz, chega, porque isso foi na terceira vez que ele bate no pé e diz, chega, vamos embora. E ele entra em linha com o que está acontecendo naquilo que ele não está vendo, e se recusa a ficar naquilo que ele está vendo. Vamos fazer, tem uma obra para fazer, existe fortalecimento celestial. Deixa eu dizer para você, existe fortalecimento celestial na sua vida, preparando coisas que você não faz ideia que está acontecendo, mas está correndo no reino do Espírito, um fluir que é compatível com a sua fé. Aquilo que você está declarando, aquilo que você está crendo, aquilo que você está falando, aquilo que está no seu coração, a palavra que Deus colocou no seu coração, se você está em cima dela crendo, no sobrenatural existe intensa movimentação celestial, anjos subindo e descendo, subindo e descendo. Essa não é a visão que teve Zaqueu? Jacó. Zaqueu estava pensando na visão de Jacó. Nunca está perdido. Na minha cabeça só não se encontra um com o outro, mas não está perdido. Zaqueu meditando sobre isso, né? Jesus chama ele e diz, avisa, aquilo que tu estava pensando, tu vai ver coisa maior. No Filho do Homem, anjos subindo e descendo. O local da fé, o local do profético é o local de plena atividade celestial. Anjos subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Mas o que é que chama a nossa atenção? O que é que chama os nossos olhos? O que é que nos emociona? O natural, o que se pega e o que se vê. Mas se a gente entende que o que se vê é fruto do que não vê, e a gente está fundamentado na essência, a coisa anda diferente. Uma coisa que a gente precisa entender, isso é exaustivo ensinado no... A gente é monoteísta. O que é isso? Um só Deus. Não são três deuses, um só Deus. Mas um só Deus em três expressões. A gente vai chegar lá. Calma. Vamos ver aí, Bíblia no juízo. Vamos lá, Deuteronômio 6:4. Para você entender. Lembra que a gente está aqui para fundamentar a doutrina, né? Doutrina precisa de Bíblia.
Deuteronômio 6,4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o quê? O único Senhor. Isaías 44,6. Eu acho que é melhor você anotar e ir vendo aqui. Isaías 44,6 diz: eu sou o primeiro e o último, de mim, além de mim, não há outro Deus. Isaías 45,5. Vai anotando. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conhecesses. 2 Samuel 7,22. 2 Samuel 7,22. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que temos ouvido. Só existe um Deus. Mas, pastor, isso é no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus deve ter mudado. Não, Jesus não mudou. Marcos 12, 29. Marcos 12, 29. Diz: respondeu Jesus, o principal, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o quê? O Senhor nosso Deus é o único Senhor. 1 Coríntios 8, 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Efésios 4,6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Doutrinariamente, a gente é monoteísta. Não são três deuses, um Deus. Agora, a expressão que é muito comum em falar, que para a gente, no Novo Testamento, estou citando entre aspas, para que isso não fique salvo e alguém use uma citação solta de negócio. Entre aspas, a citação, para nós que somos cristãos, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. É errado isso daí. É errado falar isso. É bobeira falar isso. Afasta, porque parece que crença é um pulo no escuro, mas crença é crer que Deus sabe mais do que a gente em certos aspectos e que a gente vai chegar lá. Preste atenção. Tem coisas que eu falava para os meus filhos quando eram pequenos, que eles não entendiam na época o porquê. Mas pelo relacionamento de confiança, por saber que eu era o pai deles e que eu queria o bem deles, eles obedeciam aquela coisa que era falada, que só depois eles vieram entender. Pergunta se algum deles quer enfiar o dedo na tomada hoje. Mas lá atrás, chegou um tempo que ele ainda molhava o dedo para querer colocar. Por quê? Não bota aí não, menina. Por quê, pai? Não vai ser bom para você. Aí passa a eletricidade pode corromper os seus tecidos neurais e depois vai fazer queimaduras de 2º grau. Adianta eu dizer isso para o guri? Ele vai entender o que é cada coisa dessa? Não, mas hoje em dia, se eu pegar o dedo de Eduardo e querer colocar na tomada, ele sai de mim correndo. Porque agora ele entende. Eram realidades que eram difíceis para ele na época, que ele simplesmente aceitou e obedeceu, mas hoje, depois que ele cresceu, ele consegue entender. Existem coisas na Bíblia que a gente vai ter que aceitar pela fé, mas não fica somente assim, porque o entendimento das coisas, ele acompanha o posicionamento de fé e o relacionamento com Deus. Nos relacionarmos com Ele traz clareza de quem Ele é. E trazer clareza de quem Ele é traz clareza de quem nós somos. Porque eu vou dizer um negócio, o teu espelho de casa não é o suficiente para você entender quem você é. Você só pode compreender quem você é na sua essência se você buscar na fonte.
Conhecer a Deus é, de algum modo, nos conhecer como somos conhecidos. Mais um igual a 1, não. Porque você precisa entender que não são... Deus é uma pessoa e Deus é 3 pessoas. Isso é uma contradição. A Bíblia não se contradiz. Isso é um aspecto da sabedoria divina, que a Bíblia não se contradiz. A Bíblia não diz que é uma pessoa Deus e 3 pessoas. A Bíblia diz que é um em essência e 3 pessoas que estão ligadas, coexistem e se relacionam, mas é uma só essência. Você já percebeu que você vive num mundo tridimensional? E aí vamos engrossar o caldo. Você é tridimensional, você se relaciona com altura, largura e profundidade, não é verdade? Tudo para você faz sentido se for tridimensional. Deixa eu dizer um aspecto médico para você. Você só reconhece que é tridimensional porque você tem 2 olhos. A visão binocular é que estabelece a imagem tridimensional que você interpreta. Se você fechar um olho, você vê monoplanar, você perde o senso de profundidade. Talvez depois que fez a leitura você consegue, mas se você chegar assim em qualquer canto, com o olho fechado, você não tem o senso de profundidade. Então, a imagem em 3D, a interpretação em 3D, ela é formada no seu cérebro e você interage. Tudo você reconhece nesse ambiente tridimensional. Agora, se existe uma dimensão, que é uma reta, se existem 2 dimensões, que é uma reta, 2 eixos, x e y, se existem 3 dimensões, também existe uma 4ª, também existe uma 5ª, também existe uma 6ª, uma 7ª. Pastor, onde está isso na Bíblia? É ciência, o nome disso é física. A física fala da 16ª, se eu não estou enganado, da última vez que eu fui olhar. Tinha uma 16ª dimensão, matematicamente proposta, nunca comprovada. Aí você diz, em que dimensão vive Deus? Em nenhuma delas. Deus é transdimensional, para você entender o tamanho que Ele é. Deus não pode ser compreendido na sua completude em nenhuma dimensão conhecida. Me empolga. Porque Ele está à parte do tempo e à parte de tudo que relaciona com física tradicional. Deus, massa, tempo, espaço, Deus está fora disso. Tudo foi criado por Ele. Agora, Ele se submete a cada uma coisa dessa quando Ele quer ter relacionamento com você. Ele respeita tempos e estações, embora que para Deus já é. Ele respeita o seu tempo e a sua estação. Então vamos lá. Vem cá, Rafael, que tu está empolgado, vem me ajudar. Então imagina. Segura aqui para mim. Isso. Imagine esse objeto que é um objeto tridimensional. Mas imaginemos que existem seres que vivem num universo de 2 planos somente. Se eu dobrar esse objeto, digamos que ele fosse em forma de U. Tem alguma coisa, um U mais fácil para dobrar aí? Uma Bíblia mais maleável. Aqui está, deu. Cláudia me ensinou ali de uma maneira mais fácil. Ok? Então digamos que tem esse objeto em forma de U. E ele tocou o plano de existência desses seres, os Blubberlop, que moram somente nesse plano 2D. Ele só consegue enxergar X e Y. E agora esse objeto, que não é em 2D, ele é tridimensional no nosso ponto de vista, vai tocar o plano 2D. Tocou. Aquilo que é tocado no plano é o que eles vão ver. Os Blubberlop, esse objeto são quantos? Essa é a visão que ele tem. Só isso aqui e isso aqui. Os Blubberlop, a experiência com o objeto são 2. Volta para lá. Mas o objeto são 2? No plano 2D, sim.
é uma verdade no plano dele. Mas a verdade existencial do objeto é que eles são, sei lá, uma Bíblia dobrada. Ele é único no plano tridimensional. O que é que Deus está relatando para a gente? No nosso plano, Deus se expressa em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito. Mas no plano eterno, adimensional que ele vive, eles são um em essência. Pastor, não entendi. Não consigo te explicar mais além disso. E aí você vai participar do que eu participo. Deus é um em essência, mas 3 pessoas que se manifestam no nosso plano, que tocam, que estão aqui. Como é que eu vou ver ele em essência? Quando você tiver o corpo glorificado, que aí você vai ter a capacidade e a habilidade de enxergar Deus como ele é, porque nós o seremos como ele é. A Bíblia fala que nós seremos absorvidos por essa essência e talvez a gente não veja diferença. Embora estejamos lá, seremos um com ele. Tem cabeças aí que estão... Há um só Deus em essência que existe eternamente em 3 pessoas. Nenhuma dessas 3 pessoas foram criadas, mas elas foram geradas. E a gente vai aprender, e vou deixar uma cena para o próximo capítulo, porque também é demais para o seu juízo, a respeito de gerado nas próximas ministrações que a gente falar sobre Trindade. A diferença de criação e geração. Amém? Mas saiba o seguinte: um só Deus em essência, que existe eternamente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Pastor, peraí, está na Bíblia? Tá, sim senhor. Marcos 1, capítulo 1, verso 9. Diz assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre eles. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Você percebe nesse versículo as 3 manifestações. É engraçado que o Espírito descendo como uma pomba faz relação ao Espírito pairava sobre a face das águas de Gênesis no capítulo 1. Porque quando os rabinos iam ensinar Gênesis no capítulo 1, ele dizia, pairava como uma pomba. E Deus usa uma analogia que veio por revelação para mostrar o Espírito descendo sobre Jesus. E nós temos as 3 pessoas da divindade, da Trindade, coexistindo separadamente e interagindo uma com a outra. Filho se submetendo ao Pai, Espírito trazendo a unção do Pai, e o Pai tendo prazer no Filho. Mateus, no capítulo 28, verso 19. Diz assim: ide, portanto, e fazei discípulos. Qual é a nossa missão? É o quê, rapaz? A gente tem que fazer o quê? Quem você está discipulando? Quem você botou debaixo do braço e você está discipulando? Quem você está ensinando? Onde estão os seus discípulos?
Porque às vezes a gente está numa jornada ministerial e a gente quer o reconhecimento de um ministério, de um chamado, a gente quer algo que tem uma carteirinha do verbo da vida, e não tem problema querer, está no canto certo você querer uma carteirinha do verbo da vida, porque aqui a gente quer desenvolver ministro mesmo, porque não dá eu pregar em todo culto, e eu e Cláudia pregando em Roosevelt, pregando em todo culto. A gente precisa de muita gente trabalhando, tem muito lugar aqui para trabalhar, e a gente quer levantar ministro, mas antes de você ser um ministro validado do verbo da vida, você precisa ser aprovado por Deus, como ministro do Evangelho, como que faz o ID. Cadê os seus discípulos? Onde estão eles? Quem está te seguindo? Mas pastor, eu sei tão pouco. Tu sabe que esse pouco que tu sabe é muito para tanta gente. Aquela mulher que não era a mulher que estava esperando pelo Messias, os Messias, os israelitas, os judeus, desprezando o pão, e ela diz: a migalha que cai da mesa dos senhores é suficiente. Às vezes o pouco que você sabe pode ser o muito para o desesperado lá fora. Cadê os nossos discípulos? Onde estão os nossos discípulos? Mas o mandamento dele é ide e fazer discípulos. Não é ir de viver uma vida boa no Evangelho, ir de ser feliz no Evangelho, não. O ir é fazer discípulo. A gente precisa trabalhar, a gente precisa multiplicar. O pouco que eu sei, eu multiplico com você. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações. Eita! How's your English? Como está? Eu estou falando para a Vera, porque Vera está ainda com dificuldade. Né? Ela está com dificuldade, ela passou 3 meses nos Estados Unidos, ela ainda está com dificuldade do português e do inglês. Como andas tu espanhol? Como estão aí as línguas? Porque aí está falando de nações. Está certo, a gente começa com o nosso vizinho, mas você tem se preparado para nações? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. A Trindade unida na essência divina para a salvação. Não são 3 deuses, e também não são 3 manifestações, não são máscaras que um único Deus usa. Essa é uma heresia grande, a heresia de... Tem a ariana e tem outra heresia que de noite eu digo para você. De quem? É o gnóstico, mas tem outro nome da sua essência. Gnóstico já é uma... De noite eu digo. Você pensar que é o mesmo Deus que vem com máscaras diferentes. Aí ele está com várias máscaras, ele fala: agora sou Jesus, agora sou Deus, agora sou o Espírito Santo. Esse pensamento, ele é ruim e falho, porque ele perde em relacionamento interpessoal da Trindade. E esse conceito é fundamental para a gente entender o conceito de salvação. Porque se você perde o relacionamento interpessoal de Trindade, você gera um relacionamento interpessoal. É um Deus psicótico que estava chateado e quer fazer onda. O Deus que muda máscaras dessa crença, e isso é extremamente... eu estou querendo dizer errático, não, mas herético. É extremamente herético esse pensamento do Deus de máscaras, porque é um Deus único de múltiplas faces ou facetas. Está errado. Não são 3 expressões, não são 3 manifestações, são 3 pessoas distintas, coeternas, coiguais e co-substanciais. Você percebe isso? Por que isso, pastor? Porque Pai, Filho e Espírito Santo têm um relacionamento eterno entre eles. Negar a plena divindade de qualquer pessoa da Trindade destrói a base que nós temos da salvação.
Negar a divindade de qualquer pessoa da Trindade destrói a nossa base do entendimento que a gente tem sobre salvação. A gente vai ver a divindade de cada um sendo afirmada na Bíblia. Em João, no capítulo 6, no verso 27. Vocês estão aqui ainda, gente? Amém. Tem gente que está com cara de boi em porteira nova. Mas a gente precisa aprender. É ruim aprender sobre isso. João, no capítulo 6, no verso 27, diz: trabalhai não pela comida que perece, mas que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. E esse Filho do Homem é Jesus. Aí ele fala: porque Deus, o Pai, o confirmou em seu selo. Diga: Deus, o Pai. A Bíblia confirma a divindade de Deus. E essa talvez seja a mais fácil da gente lidar, e é ela que a gente vai aprender hoje à noite. Amém? Tem casquinhas de banana no negócio, a noite promete. João, no capítulo 1, no verso 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era... E lá na frente ele vai dizer que o Verbo se fez carne e andou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. A divindade do Filho sendo confirmada na Bíblia. Em Hebreus, no capítulo 1, no verso 3, diz assim que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Cristo é Deus. Atos, no capítulo 5, no verso 3, diz... Atos 5, 3, diz: então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste a quem? Ao Espírito Santo. E lá na frente, no verso 5, no verso 4, no finalzinho, ele vai dizer assim: não mentistes a homens, mas a Deus. Para quem Ananias mentiu? Para o Espírito Santo. E Espírito Santo é Deus. A Bíblia sempre vai confirmar a divindade de cada um deles. 3 pessoas, um Deus. Nas 3 pessoas existem funções diferentes. Eu não estou com um cronômetro aqui, vou até o horário, vou enganchar um culto com o outro. Você está pronto para sair no culto do Atalaias? Entender que são 3 pessoas significa que cada um tem uma função. Por quê? Porque o conceito de trindade estabelece o conceito de ordem, de submissão. Temos 3 pessoas e cada um com sua função. E cada pessoa da trindade se submete a outra pessoa da trindade e recebe. Então é um contínuo dar e receber. Dar e receber não é uma coisa criada agora esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E ele não bota o dedo na tomada mais. O conceito do dar e receber não é um conceito criado pela igreja para pegar dízimos e ofertas. O conceito de dar e receber é um conceito da essência divina. Desde a eternidade, um com o outro estão se relacionando, dando e recebendo, cada um dentro da sua função, cada um dentro daquilo que foi designado a fazer. O conceito não é de ordem funcional, não traz inferioridade um para com o outro. E essa aqui queima a cabeça. Ordem funcional não é inferioridade, é só naquilo que ele vai fazer, ele vai exercer. Esqueci quem me falou esse exemplo, mas eu vou dar esse exemplo. É algum teólogo importante e ele vai estremecer dentro do negócio que eu não citei o nome dele, mas é aquele negócio, eu recebi do Senhor através do homem de Deus, né? O conceito é parecido com uma família de militares. Pai, filho e 2 irmãos. O pai é um general.
ok? O filho é um coronel e o outro filho é um tenente-coronel. Dentro de casa, e eu sei que às vezes é difícil, dentro de casa, às vezes a pessoa não sabe separar bem e traz o exército para cá, mas com uma esposa bem, como é que se diz, bem de Deus, ela diz, ó, deixa as patentes do lado de fora, entra aqui, pai e 2 meninos, viu? Não é verdade? Dentro de casa, o relacionamento, pelo menos deveria ser, é relacionamento de pai e filho. Saiu de casa, botou a farda, o menino não chega, ei, velho. O menino não chega, ei, pai. Diz, ei, pai. Ô, Fernanda, me ajuda aí. Olha. Dentro do exército, botou ali, tá no serviço, neguinho bate continência para papai, não tem pai, não tem véia, aqui é senhor general, o que... Tá errado a continência, eu sei, me perdoe. Senhor general, estou aqui para isso. Entendeu? Não é eles não são inferiores no relacionamento entre eles, mas na função, existe função determinada para cada um, que existe hierarquia na função, não na pessoa, não na essência, não no contexto de identidade. Então eles não são inferiores entre si, porque exercem funções diferentes. Na Bíblia, o fundamento é: o Pai envia, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Você vê na formação, a terra era sem forma e vazia. O Pai enviou a palavra saiu e o Espírito executou. O Pai enviou, a palavra foi e o Espírito executa. Isso não é hierarquia, é ordem operacional. Romanos 8,15, ainda tem 1 minuto, que alegria. Já queria chamar os diáconos que a gente vai ceiar. Romanos capítulo 8, no verso 15 diz: porque não recebesse o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebesse o espírito de adoção, baseados em qual clamamos, Abba, Pai. Olha que onda! O Espírito, ele revela em nós a verdade substancial da salvação, que é o quê? Sermos filhos como Jesus é. Verso 16, o próprio Espírito de Deus, esse Espírito com E maiúsculo, testifica com o nosso Espírito, o Espírito criado, que somos filhos de Deus. Verso 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com... Se com Ele sofremos, também com Ele seremos. À noite a gente vai aprender um pouco mais sobre a ordem e como nós fomos chamados para sermos uma igreja que manifesta esse dinamismo da Trindade aqui na Terra. Mas eu quero trazer um conceito para você. O C.S. Lewis, ele fala que esse relacionamento é, antes de tudo, amor. Você já viu na Bíblia que Deus é amor? Aí em 1 João diz que Deus é. Você sabe que é impossível ser algo, porque amor é um ato de alguém para outra pessoa. É impossível você ser amor se você não tem a quem amar. A única coisa que justifica a afirmação que Deus é amor é que durante toda a eternidade Ele amou alguém. O conceito de trindade valida a natureza revelada de Deus através da palavra de que Ele é amor.
Porque Ele sempre amou o Filho. E o Espírito Santo é o intermédio. Ele libera amor, leva para o Filho. O Filho amado ama de volta, porque ele só pode amar porque ele foi amado. E o Espírito traz de volta esse amor. E nesse intermédio, o próprio Espírito é molhado por aquilo que ele compartilha. A Bíblia diz: façamos o homem a nossa imagem. O conceito é, segundo a Trindade, nós fomos formados. Nós somos convidados a viver dentro desse relacionamento. A gente é convidado a entrar na essência divina e provar do relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito. E entender sobre a Trindade é entender que Deus está eternamente num relacionamento. E Ele convidou a gente para fazer parte dele. Convidou na criação. Perdemos esse lugar. Mas agora em Cristo Jesus a porta se abriu de novo. E não é uma questão de ir para o céu tocar a harpa nas nuvens com asinha de anjo. Mas é voltar para a essência. Amar e ser amado. Essa manifestação máxima de que teremos lá, ela já é real aqui hoje. O relacionamento já está aberto. Por causa de quê? Por causa de nós? Não, por causa do Espírito Santo. Deus habitando em mim e você. Nós já podemos participar desse relacionamento divino. A Bíblia fala em João no capítulo 6, no verso 56. Diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, de mim viverá. O convite é participar de algo maior do que nós mesmos. Na oração sacerdotal de Jesus, em João, no capítulo 17, a partir do verso 20, diz assim: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ele não estava orando só para os discípulos naquela hora, ele estava orando por mim e por você também. Se você um dia creu em Cristo por causa da palavra, você faz parte dessa oração que Ele está determinando para você. Eu não oro só por esses, eu oro por todos aqueles que virão, e serão milhares de milhares, milhares de milhares, mulheres e homens, crianças, adultos, velhos, todos eles. Oro por eles, a fim de que todos sejam um. Se Deus é um com as três pessoas pela essência, nós somos convidados a ser um com Ele pela essência divina em nós. E embora separados fisicamente, nós somos conectados pelo Espírito à essência divina. Nós somos feitos justiça de Deus, filhos amados, co-herdeiros com Cristo. Os fariseus, em frente à afirmação de Cristo que Deus era o Pai dele, eles quiseram o matar dizendo que ele era herege, porque ele estava se fazendo igual a Deus. E a Bíblia diz que nós somos filhos, e a Bíblia está afirmando categoricamente que a essência divina está disponível para mim e para você, para que nós possamos brilhar a glória de Deus aqui na terra. A essência de Deus dentro de nós, ao ponto do Pai ter prazer em mim e em você. O Pai olhar para você, assim como olha para Jesus, dizer: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A porta do ser amado abre a porta também do amar.
de você não estar tão focado nas coisas naturais, nas coisas aí de fora, que possam roubar a tua alegria, a tua paz. A minha alegria e a paz o mundo não pode tirar, porque é Deus que coloca através de mim. Mas eu só posso ter expressões dessa alegria e paz mediante a relacionamento. Ontem eu estava de plantão 24 horas, deu uma saudade de torar da minha nega velha. De plantão, entra fratura, sai fratura, entra quebrado, vai, espalda, não sei o que, passa fio, passa placa, sangue voa, voou sangue na minha cara, faz teste de HIV lá para ver se tinha, se veio para cá, e negócio, um auê. Mas de repente, o coração doeu. E eu disse como era bom estar com minha galega aqui. Aí eu liguei para ela, ela não deixou fazer o que eu queria fazer, porque ela é muito comunicativa. Então na hora que eu liguei, ela falou algumas coisas dela, então eu fiquei escutando. Ela disse, e tu quer o quê? Dizer que te amo e desligar na tua cara. Ela disse, então faz, eu te amo. Puf. Expressão no meu amor para com ela. E quando eu expresso o meu amor para com ela, aquela falta que estava é preenchida pelo sentimento. Olha só como a gente é facinho, né? A gente é facinho. Tanta coisa querendo chamar nossa atenção, colocar a gente para baixo, nos entristecer. Acontece tanta coisa para nos roubar a alegria e a paz, para nos entristecer, colocar para baixo. Mas Deus está dizendo, eu estou aqui. Reage ao meu amor, porque eu não dependo de você estar bem para te amar. Eu te amei quando tu não valia nada. E agora que tu tem Jesus, agora que o Espírito Santo está dentro de você, eu estou aqui, eu te amo. Reage ao meu amor. E quando a coisa estiver ruim, você pode simplesmente desligar todas as coisas, faz uma ligação direta para o Pai e diz, Pai, eu te amo. E de alguma maneira o amor dele que já está dentro de você vai te invadir. Porque de novo você faz parte da mesma essência. Por mais que estejamos separados, fazemos parte da mesma essência. Por mais que não possamos ver nenhum cabo nos conectando, fazemos parte da mesma essência. Estamos lá diante dele e ele nos ama. Ah, como ele nos ama! Quem come da minha carne, quem de mim se alimenta, é um comigo.